Queridos irmãos, o Salmo 90 abre o quarto livro do Saltério. Aqui você deve lembrar que o Saltério é composto por 5 livros. O primeiro livro compreende os Salmos 1 ao Salmo 41. O segundo livro, os Salmos 42 ao 72. O terceiro livro, o Salmo 73 a 89. O quarto livro, a partir do Salmo 90, que nós lemos, até o Salmo 106. E o quinto e último livro, Salmos 107 ao 150. E cada livro tem uma tônica, cada livro tem uma mensagem predominante. De modo geral, o propósito dos Salmos era prover para Israel uma coletânea de cânticos para adoração, adequada para diversas situações. E os comentaristas dizem que algumas verdades fundamentais são aqui apresentadas nos Salmos, como Deus merece o louvor, Ele é digno de adoração, Deus protege e resgata os justos quando eles padecem necessidade, Deus irá abençoar o obediente, aquele que é fiel à sua palavra, e julgar o desobediente. A revelação de Deus deveria ser o fundamento da adoração. E a verdadeira adoração implica uma vasta gama de emoções, como podemos ver nos Salmos, que é fruto de experiências da vida. Salmos são como um espelho. Eles refletem a nossa realidade, a nossa vida. As experiências do salmista são aqui colocadas. Os Salmos datam de 1440 a 400 a.C. Davi escreveu a maior parte dos Salmos, mas ele não foi o seu único autor. Além dele, temos Moisés, Salomão, os filhos de Corá, os filhos de Asaf, Etã, o Ezraíta e vários autores desconhecidos. O Salmo 90, que nós lemos, é o mais antigo dos Salmos. O Salmo é uma oração e foi atribuído a Moisés, homem de Deus. Ele era um profeta escolhido por Deus. E a cena desse salmo se dá no deserto do Sinai. Alan Harman diz que em linguagem esse salmo tem muitas semelhanças com o Pentateuco, os livros escritos por Moisés, especialmente o livro de Deuteronômio. E esse salmo, de forma eloquente, ele fala-nos sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. E como Deus tem sido abrigo de geração em geração para o seu povo. O salmista então começa dizendo exatamente isso. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ele não foi, Ele não será. Ele tem sido nosso refúgio. Os homens surgem, vivem, morrem e passam. Mas Deus continua sendo refúgio para o seu povo. Pois Ele é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. E a ideia aqui, irmãos, é que Deus não é apenas o amparo do seu povo, mas essa palavra tem a ver com casa, mas com habitação. Os peregrinos encontram nele o seu verdadeiro lar. E nele encontramos abrigo, conforto e proteção. Se as raposas têm o seu covil e as aves do céu o seu ninho, temos Deus como a nossa morada. Onde habitaram os nossos pais há 100 gerações, também nós habitamos. A morada da igreja é a mesma em todos os tempos e nossa alma só se sente em casa quando está em Deus. Em Deuteronômio 33, 27, Moisés escreveu: O Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. No Salmo 2, o salmista diz: Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Vejam, o salmista pensa nos montes,
Ele procura trazer à sua mente aquilo que é mais firme, duradouro, que perpassa gerações. E ele diz, antes que os montes nascessem e se formassem, o Senhor já era Deus, o Senhor já existia. No Salmo 121, o salmista diz, ele eleva os olhos para os montes e pergunta, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Por isso o salmista no Salmo 19 vai dizer, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pois Ele é eterno, Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem, Ele governa sobre tudo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele é soberano. A vida dos homens está em suas mãos, pois é Ele quem a todos dá a vida e só Ele tem o direito de tirar a vida. E por isso ele vai dizer no verso 3, veja comigo. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Derek Kidner diz que a ideia de tornar aqui se refere à maldição pronunciada contra Adão, lá em Gênesis capítulo 3, verso 19. O homem foi feito do pó e ao pó voltará. Por mais que a ciência e a medicina evoluam e o homem busque viver para sempre nesse corpo, nessa vida, ele não tem como escapar disso. É Deus quem reduz o homem ao pó e ordena que volte ao pó. Por outro lado, o tempo não é uma limitação para Deus. Veja comigo o versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. 1000 anos para o homem é um longo tempo. O homem mal consegue chegar aos 70, 80 anos, o salmista vai dizer. 1000 anos para o homem é tempo suficiente para impérios se levantarem e caírem, para dinastias surgirem e desaparecerem. Mas para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem que se foi. Ou mesmo como uma quarta parte da noite, uma vigília da noite, isto é, 3 horas. Nas palavras de Charles Spurgeon, para Deus, 1000 anos não forma sequer uma noite inteira, mas somente uma breve parte dela. Porque Deus é eterno. Deus não está limitado ao tempo. Deus transcende ao tempo. Deus é todo poderoso. Ele vai dizer então no verso 5, tu os arrastas na torrente. Esse verso nos lembra que o homem é totalmente vulnerável, absolutamente frágil. Ele é arrastado pela fúria das águas. Esse verso nos lembra o dilúvio, quando por causa do pecado a humanidade é consumida pelas águas. E o Senhor remove pela morte as sucessivas gerações dos homens. Não importa quem você é, não importa se você é rico ou pobre, não importa a sua condição social, essa vida tem prazo de validade. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, verso 6, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. O homem é comparado ao sono e à relva. O sono é passageiro, pois a sua duração é leve, é breve, assim como a vida humana. A relva tem alguns estágios. Assim como a erva é verde pela manhã e feno à noite, também os homens passam da saúde à debilidade em poucas horas. O que o salmista está nos lembrando é que se por um lado Deus é eterno, Deus é imortal, essa vida é passageira, um homem é mortal.
O homem é totalmente dependente de Deus. Depende dele para nascer, para viver e para morrer. O Senhor o leva como um frágil objeto arrastado em uma torrente. Os seus dias são breves como um sono, e seu vigor passageiro como uma flor, que de madrugada viceja e floresce, mas à tarde murcha e seca. Verso 7, vejam comigo. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Lembrem que a cena desse salmo se dá no deserto do Sinai. E aqui você deve lembrar que toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, exceto 2 homens, Josué e Calebe. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, diz Romanos. Porque o salário do pecado é a morte. Aquela multidão morreu no deserto por causa de sua rebeldia contra Deus. Eles provocaram a ira de Deus. O fato é, irmãos, que o homem não é apenas vulnerável, mortal, mas também pecador. E porque o pecado é maligníssimo e uma afronta a Deus, o homem é consumido, na linguagem do salmista, pela ira de Deus. Charles Spurgeon disse que nenhum fogo consome como a ira de Deus, e nenhuma angústia perturba tanto o coração como o seu furor. Verso 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Aquilo que você faz em oculto, e seus amigos não sabem. Aquilo que seu pastor não sabe. Aquilo que os seus pais não sabem. Aquilo que até mesmo o seu cônjuge não sabe. Deus sabe. A iniquidade dos homens são expostas diante de Deus e até os seus pecados ocultos são manifestos aos seus olhos. Hebreus 4,13 diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não há como se esconder de Deus. Verso 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias do homem são turbulentos, e seus anos acabam-se como um breve pensamento. Charles Spurgeon, falando da saga do povo israelita, perambulando no deserto, ele disse que a justiça divina encurtou os dias do Israel rebelde. Cada lugar onde paravam se tornava um cemitério. Eles marcaram a sua marcha pelos túmulos que deixavam para trás. E por causa da sentença penal, os seus dias se secaram e seus anos foram abreviados. Verso 10, vejam comigo. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Meus irmãos, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas como o tempo passa rápido, não é verdade? Como o tempo passa rápido. Eu estava meditando nesse salmo e pensando, parece que foi ontem que eu estava no seminário. E essa semana, dia 1º de março, eu completo 5 anos de ministério. Eu estava conversando outro dia com o reverendo Maia, ele compartilha do mesmo sentimento. Ele disse que completou 35 anos de ministério, parece que foi ontem. Ele tem mais anos de ministério do que eu tenho de vida. Ele disse, parece que foi ontem, como passa rápido.
Ele disse para mim, vai passar muito rápido. Mas você tem ainda muitos anos para gastar para a obra de Deus. O tempo passa rápido, irmãos. O salmista diz que a velhice chega rápido, e nesses anos, o melhor deles é canseira e enfado. E o tempo não retrocede. O relógio não volta atrás. Se você não prestar atenção, você vai deixar passar as coisas mais importantes da vida. Quanto tempo você separa para Deus? Quanto tempo você dedica à sua família? A vida passa rapidamente e parece que nós voamos. Tempo voa, os cabelos brancos chegam, as dores aqui e ali tornam-se os nossos companheiros de jornada. As peças parece que vão ficando enferrujadas e quando você se dá conta, parece que o fim está próximo. Mas, irmãos, para aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim da linha. Porque Cristo arrancou o aguilhão da morte, Ele venceu a morte e nele nós temos a vida eterna. De modo que para o cristão morrer é lucro. Para o cristão morrer é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. E o salmista então diz no verso 11... Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Meus irmãos, quantas pessoas hoje se dizem evangélicas, mas não têm temor a Deus. Vivem uma vida totalmente descompromissada, avessa à vontade de Deus, sem reverência a Deus, sem o temor que lhe é devido. Isso porque muitas vezes elas gostam de pensar em um evangelho light. É um Deus que é apenas amor e que no fim todos vão ser perdoados. Warren Wiersbe disse, ninguém gosta de pensar na ira de Deus, mas cada registro de óbito no jornal é uma lembrança de que o salário do pecado é a morte. E por isso o homem deveria temer a Deus e contar os seus dias vivendo com sabedoria. Exatamente o que ele vai dizer no verso 12. Vejam. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O homem precisa de sabedoria e contar os seus dias, pois a vida é muito curta para vivermos sem um coração sábio. Contar os nossos dias é mensurá-los, comparando-os com o trabalho a ser realizado, com a provisão a ser armazenada para a eternidade, com a preparação a ser feita para a morte e com a precaução a ser tomada para o juízo. Warren Wiersbe disse que somos aprendizes e a vida é a nossa escola. A escola da vida é uma preparação para a eternidade com Deus e sem Ele não podemos aprender as nossas lições. Alan Harman diz que contar significa algo muito mais que mera matemática. É um acesso espiritual para a nossa vida humana, passageira, e o resultado final de tal contagem é que sejamos capazes de levar a Deus um coração de sabedoria. Os nossos dias passam rápido. Não gaste toda a sua vida vivendo com aquilo que não é importante, superficial, vivendo de maneira insensata. Mas como disse Jonathan Edwards, grava, Senhor, em meus olhos a eternidade. Viva com seus olhos na eternidade, semeando aquilo que produzirá frutos para a eternidade. Pregue o evangelho, dedique seu tempo à obra de Deus, passe mais tempo com Deus. Então no verso 13, Moisés vai interceder pelo povo, vejam. Volta-te, Senhor. Até quando?
tem compaixão dos teus servos. Vejam, como é que ele chega diante de Deus? Com um coração orgulhoso? Exigindo os seus direitos? Não. Senhor, tem compaixão dos teus servos. Meus irmãos, se eu reconheço que Deus é eterno, Deus é soberano, Deus tem o controle de tudo, e se eu reconheço que eu sou vulnerável, eu sou pecador, eu careço da graça de Deus, eu sou pobre e necessitado, eu dependo de Deus para tudo. Não sobra espaço para soberba no meu coração. Senhor, tem compaixão dos teus servos. Verso 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Meus irmãos, o mais profundo anseio do homem é por satisfação. A gente tem conversado muito sobre isso, meditando em Eclesiastes no PG. O homem tem um vazio no seu peito. Eclesiastes 3 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem e nada daquilo que é temporal pode satisfazê-lo. Ou seja, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele só encontra satisfação em Deus. Há um vazio no seu coração, filho, que só pode ser preenchido por Deus. A tua alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E o salmista então sente a necessidade de ser saciado a cada manhã com a benignidade de Deus, a fim de cantar de júbilo ao Senhor e alegrar-se durante os seus breves dias sobre a terra. Pois ele sabe que a verdadeira alegria não está nas riquezas, não está nos banquetes requintados do mundo, não está em nada nesse mundo, mas tão somente na presença de Deus. Salmo 16 diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. E ele então clama no verso 15, alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. O salmista roga a Deus para alegrá-lo na mesma proporção e pelo mesmo tempo que ele foi afligido por ele. Ele anseia pela alegria na mesma medida que suportou a adversidade. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu já sofri tanto nessa vida, assim também enche o meu coração de alegria. Nas palavras de Spurgeon, ninguém consegue alegrar o coração como tu, ó Senhor. Por isso, assim como nos deixastes tristes, deleita-te em deixar-nos alegres. Enche o outro prato da balança, distribui proporcionalmente as tuas dispensações. Dá-nos o cordeiro, uma vez que nos deste as ervas amargas. Torna nossos dias tão longos como nossas noites. Em nossa caminhada, irmãos, às vezes passamos por vales, por noites difíceis e as lágrimas vêm, mas nos conforta saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pela manhã o Senhor nos sacia com a sua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Eclesiastes 5 diz que o homem não se lembrará muito dos seus dias, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Quem sabe hoje você está passando por um momento muito difícil na sua vida. Eu quero dizer para você que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação.
Nessa vida nada se compara, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Moisés, então, ele diz no verso 6, aos teus servos, apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Você se lembra quando Moisés pediu para ver a face de Deus, a glória de Deus, lá em Êxodo, capítulo 33? E Deus diz, não, você não vai ver a minha glória, Moisés. O profeta Isaías diz que, no capítulo 6, que até mesmo os serafins cobrem o rosto diante da glória de Deus. Você não vai suportá-la, mas eu vou te mostrar a minha bondade, eu vou te mostrar a minha graça te basta. E o que ele está pedindo no verso 17 é exatamente isso. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. A graça é suficiente. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se Deus resplandecer sobre nós o seu rosto e derramar sobre nós a sua graça, então nós vamos caminhar altaneiramente. E ele pede, Senhor, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que nós fizemos para o Senhor, apesar das nossas falhas, das nossas limitações e imperfeições. Mas confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Deuteronômio, capítulo 2, verso 7, diz, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Sabe por quê? Porque Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é a nossa morada, Ele é a nossa casa, a nossa habitação. Ele é eterno e tem o tempo nas suas mãos. A nossa vida está nas mãos dEle. Nós podemos descansar em seus braços eternos, pois Ele derrama sobre nós a sua graça. Certa feita, reverendo Franz Leonardi disse algo, eu nunca me esqueci disso. Aonde a vontade de Deus nos levar, a sua graça jamais nos abandonará. Aonde a vontade de Deus nos levar, a sua graça jamais nos abandonará. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Deus, por tua santa palavra, que nos alimenta dia após dia, que sacia a nossa alma, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, nos encontramos em situações, circunstâncias que passamos na nossa vida e que sentimos a nossa alma tão abatida, tão desanimada, como se estivéssemos caminhando num vale árido, seco. E por isso te rogamos, ó Deus, nessa manhã, sacia-nos, ó Deus, com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Sacia-nos, Senhor. Sacia a nossa alma. Enche o nosso coração de alegria.
Enche nosso coração de fé, de esperança, de ânimo, para prosseguirmos marchando firmes e fortes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Sacia a tua igreja, Senhor. Sacia, ó Deus, visita com graça aqueles irmãos que nesse momento se encontram abatidos, desanimados. Lembra-nos, ó Deus, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E que o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.